História não é opinião. Eu sou a Flapê, artista da dança, professora e estudiosa do jazz. E toda vez que eu faço algum tipo de conteúdo desmistificando a obrigatoriedade de relacionar e integrar balé com jazz, como se o jazz viesse da dança clássica, eu recebo comentários de que é a minha opinião. Acredito que parte desse retorno seja porque eu faço um estudo racializado, de reparação histórica, e que eu faça apontamentos de comportamentos e de ideias que são derivadas de um racismo social através do jazz. Para quem já foi procurar um pouco mais sobre a origem do jazz, provavelmente deve saber que, com esse termo, dessa forma como a gente conhece, vem ali a partir da década de 1920 com o Charleston. Para quem se interessou um pouco mais além, deve saber das influências do tap dance, do cakewalk, dos shouts, dos spirituals e de outras danças que derivam dessa diáspora forçada de pessoas negras nas Américas. Em meados da década de 1930 começa a swing era, período em que o jazz era a música e a dança mais popular nos Estados Unidos. Nesse mesmo período, nessa mesma década de 1930, Jack Coley, que para muitos é considerado o pai do jazz dance, ele era estudante do Dennis Shaw, a escola com foco em dança moderna da Ruth St. Dennis e do Ted Shaw. Foi nesse período que ele começou também a coreografar, trabalhar como coreógrafo em diversos segmentos, mas principalmente pensado no teatro, no palco, nos musicais. Tem uma frase dita por ele para a Dance Magazine em 1963 e que depois dessa entrevista, essa frase foi republicada no livro do Gus Giordano em 1975. O livro se chama The Anthology of American Jazz Dance, onde ele dizia mais ou menos assim: o verdadeiro jazz era o que se dançava nos anos 20 e 30 e que a raiz disso era o Lindy Hop. Qualquer coisa dançada em nome do jazz deveria vir do Lindy, desde que teatralizada e ampliada para o palco. Entretanto, parte da fama do Jack Coley foi devido à codificação que ele fez de uma dança que já tinha uma estrutura, e isso dá um entendimento ao epistemicídio negro em relação ao jazz. Dolores Kearton caiu na década de 1970, no ano de 1970, no livro, no artigo The Origins of Modern Jazz Dance, diz que podem haver diversas manifestações em jazz que provavelmente não foram vistas pelos brancos e, portanto, não foram institucionalizadas. E isso é relevante porque o começo do jazz, para muitas pessoas, tinha a ver com a aparição nos palcos. Para muitos não existia porque não era institucionalizado. Jack Coley, Bob Fosse, entre outros nomes, sabiam de quem eles tinham inspiração, sabe? Mas você utilizar elementos de jazz no seu trabalho não transforma esse trabalho em jazz. E tanto Coley quanto Fosse, quanto essas outras pessoas que foram seus seguidores, seus aprendizes, não eram pessoas que praticavam o jazz na vivência, na sua essência, com os seus fundamentos. É importante lembrar que tudo isso aconteceu durante o período de leis do Jim Crow. Essas eram leis segregacionistas raciais que favoreciam, infelizmente e obviamente, as pessoas brancas. Então não quer dizer que as pessoas negras elas estavam desorganizadas, mas é que elas tinham muitos fatores limitadores, incluindo no lugar da expressão artística, na manifestação cultural, na manifestação do seu corpo através da dança, da música e da atuação. Um dos vários movimentos negros de resistência nos Estados Unidos durante esse período, principalmente durante a década de 1940, foi na U Street, onde tinha o Lincoln Theatre em Washington, D.C., que também era conhecida como a Black Broadway. Era um lugar onde pessoas negras, vivendo bem, tinha uma comunidade ali, é como se fosse uma cidade dentro da cidade. E foi um palco, foi um espaço para muita pessoa preta, para muito artista preto poder se manifestar e fazer o que tinha que fazer. Fora as aparições do cinema, que já aconteceu na época, e essa dos teatros, o jazz, ele não precisava ser salvo pela branquitude, ele não precisava dessa codificação, ele não precisava que a estrutura dele de representação fizesse sentido com os moldes de homogeneia branca. Usar elementos de outras danças no jazz não é um problema, desde que a maior parte dessa dança seja jazz. Não podemos admitir
nem compactuar, nem fomentar, nem alimentar práticas e discursos onde colocam o balé como base ou termo técnico do jazz dance. O meu estudo é sobre a história do jazz. E a minha opinião é que quem se ofende, quem não consegue acessar esses pensamentos, essa ideia, não consegue ver os fatos da própria história ali, são pessoas que não entenderam nada sobre o que é o jazz.